Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Agora são 3 horas e 54 minutos desta quinta-feira, 11 de abril. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia. Aqui você já acorda bem informado, então fique comigo. E eu começo falando de uma técnica de enfermagem que foi presa acusada de abusar sexualmente de um paciente com paralisia. A vítima movimenta apenas os olhos e foi por meio deles que o homem denunciou para a família o que estava acontecendo. Os abusos ocorriam durante a madrugada na própria casa do paciente. A técnica de enfermagem Balbina de Almeida Santos, de 36 anos, fazia parte da equipe de home care que cuidava do homem de 54 anos desde 2015. Segundo a família, ela não dava os remédios que o paciente precisava para dormir. A enfermeira que ficava durante o dia começou a desconfiar, porque toda manhã os sinais estavam alterados e ele apresentava muita sonolência. A denúncia formal foi feita pela esposa da vítima. O homem tem uma doença conhecida como ELA, esclerose lateral amiotrófica, e vive em uma cama completamente paralisado. Nem falar ele consegue. Foi por meio de um computador especial comprado pela família para possibilitar a comunicação que o paciente relatou os abusos. O comunicado detalha: ela botou minha mão dentro da calça dela. E segundo a investigação, não parava por aí. A técnica de enfermagem abusava sexualmente do paciente através de sexo oral, com masturbação, colocava a mão dele nas partes íntimas dela, beijava ela também. Então, essas foram as narrativas do paciente. A técnica de enfermagem já está presa e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. Se condenada, pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. Na delegacia, Balbina de Almeida Santos negou que tenha cometido os abusos, mas para a família ela teria confessado e dito que estava apaixonada pelo paciente. A empresa de home care que contratou a cuidadora não quis comentar. O Conselho Regional de Enfermagem informou que a conduta será julgada de acordo com o Código de Ética e a acusada pode perder o registro. Um homem foi preso em flagrante 2 horas depois de matar a ex-mulher a tiros na cidade de Dumont, no interior de São Paulo. O crime foi em plena luz do dia, no meio da rua. As imagens são fortes. À direita do vídeo é possível ver quando um carro prata estaciona do outro lado da rua. A vítima, Maria Elitácia dos Santos, de 22 anos, vem caminhando pela calçada. De repente, o homem se aproxima e atira. Mesmo com a mulher caída no chão, ele dispara novamente. Em seguida, foge no carro que era dirigido por um comparsa. Os dois foram presos na cidade de Limeira quando tentavam escapar. Segundo a polícia, com eles foi encontrado um revólver calibre 38 com 5 cápsulas deflagradas. Maria Elitácia tinha acabado de deixar um dos filhos na escola quando o crime aconteceu. Ela havia se separado do marido há 1 mês, mas de acordo com testemunhas, o homem não aceitava o fim da relação. O segurança de um bar na cidade de Três Pontas, no sul de Minas, que agrediu uma cliente com tapas e socos, foi demitido. Ainda ferida e abalada com as agressões, a jovem conta que chegou a perder a consciência por alguns segundos. Quando as duas me chamaram, que o cara tava xingando muito elas na fila, falando que elas tava cortando a fila, e me chamaram, pediram para eu defender elas e eu fui lá. Aí eu fui falar com o cara, ele começou a gritar comigo, levantar a mão, eu empurrei ele, abaixei a mão dele. O segurança lá veio e eu fui falar com ele. Aí ele até então tava defendendo o cara. Ele veio falando que o cara estava certo. E foi até o momento que eu estiquei a mão, falei, você vai defender ele? Foi no momento que ele me empurrou e eu fui e acertei o tapa nele. Aí depois disso eu já não lembro mais tudo que aconteceu. As pessoas que estão em volta tentam separar os dois, mas o funcionário continua segurando a vítima pelos cabelos. Em seguida, o homem solta a jovem. O funcionário é Marcos Paulo da Silva, de 27 anos. Como é um crime de menor potencial ofensivo, foi assinado um termo circunstanciado de ocorrência e já marcado uma audiência para ele no Juizado Especial Criminal. Ainda de acordo com a PM, Marcos tem passagens por tráfico de drogas.
O dono do bar preferiu não gravar a entrevista, mas disse que o funcionário foi demitido na noite das agressões e que a empresa se dispôs a dar toda a assistência necessária à vítima. Eu quero que a justiça seja feita para que ninguém precise passar por isso mais, nenhuma mulher, porque ninguém merece. E olha só esse caso, um homem que estaria sendo levado para ser julgado num chamado Tribunal do Crime foi libertado em Guarulhos, na Grande São Paulo. O repórter Marcelo Bittencourt tem os detalhes desse caso. Marcelo, bom dia. Essa vítima chegou a sofrer algum tipo de agressão e os suspeitos foram presos? Excelente dia para você também, Analice. Deixa eu explicar esse caso que realmente é muito complicado. Policiais civis de Guarulhos, na Grande São Paulo, estavam fazendo uma operação para combater desmanches clandestinos ali na região de Guarulhos. Chegou até um galpão, lá 2 pessoas foram presas, 5 carros foram apreendidos. Nesse exato momento, um investigador que estava do lado de fora acabou percebendo quando um veículo preto passou com 5 pessoas no interior do carro. O motorista desse carro, ao ver as viaturas, se assustou, acabou aí abandonando o carro com outros 3 comparsas. Os policiais correram até esse veículo e perceberam que no banco de trás havia um homem de 26 anos. Ele era vítima de sequestro. De acordo com a polícia, ele seria levado para o chamado Tribunal do Crime, seria julgado e provavelmente executado logo em seguida. Para os policiais, essa vítima, que não teve o nome divulgado, disse que no último sábado estava em uma casa de shows na zona norte da capital paulista, acabou se desentendendo com um rapaz que lá estava e este rapaz teria jurado de morte. Na tarde de ontem, aliás, no início da manhã desta quarta-feira, essa vítima estava chegando ao trabalho na zona oeste de São Paulo, no bairro da Lapa, quando foi sequestrada, colocada dentro do veículo e levada para Guarulhos, onde seria executada. Portanto, policiais de Guarulhos estavam fazendo uma operação para combater desmanche clandestino. 2 suspeitos presos acabaram flagrando esse carro e libertando a vítima. Um suspeito que estava nesse veículo acabou sendo preso, Joaquim Marques da Silva, e com ele foi apreendido um revólver calibre 38. Na delegacia, o Joaquim disse que faz parte de uma quadrilha especializada, aliás, de uma quadrilha que age dentro e fora das presídios da capital paulista, e disse que seria também o responsável por executar o jovem. Portanto, como eu disse, a polícia conseguiu aí resolver 2 casos em poucas horas em Guarulhos, na Grande São Paulo. Voltamos com você, Ana. E parabéns aí à nossa polícia, né, Marcelo? Obrigada pela participação. Marcelo Bittencourt, continua aí com a gente. Qualquer coisa é só chamar novamente. Um confronto entre policiais e traficantes assustou a população de uma comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro. Os criminosos chegaram a gravar vídeos ostentando armas. E a Justiça Militar determinou que um tenente, um sargento do Exército e mais 7 soldados continuem presos por suspeita de envolvimento na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa, que teve o carro fuzilado pelo Exército no Rio de Janeiro. O corpo de Evaldo foi enterrado nesta quarta-feira sob forte comoção. A despedida foi marcada por muita dor e pela indignação. Eu quero justiça, só querer meu pai de volta, mas como não tem como, eu quero justiça. A esposa do músico desmaiou. O homem que deixou o filho de 7 anos pra criar. Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, teve o carro fuzilado por militares. Foram mais de 80 tiros. A esposa dele e o filho do casal de 7 anos também estavam no veículo e não se feriram. O sogro de Evaldo e um morador foram atingidos, mas não correm risco de morrer. Eu sou negro e tenho um carro semelhante ao carro do Evandro. Eu quero saber se quando eu sair da minha casa com a minha família, eu também poderei ser alvejado da mesma forma que o Evandro. Depois do enterro, um grupo seguiu até a Vila Militar, na zona oeste do Rio, onde fez um protesto com bandeiras do Brasil. Elas estavam com marcas que imitavam sangue. Revoltados, parentes e amigos do músico tentaram impedir a saída de viaturas. Esse crime está inserido dentro de um contexto cultural. As nossas autoridades públicas estão estimulando a cultura do atire primeiro para saber quem é depois. Por isso nós estamos aqui,
essa cultura tem que ser confrontada. À tarde, na audiência de custódia do caso, a Justiça Militar entendeu que os suspeitos descumpriram regras de abordagem ao atirar sem alvo certo. A juíza decidiu soltar apenas um soldado. Ele foi o único que declarou não ter atirado no carro. Os outros 9 militares tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Não foram permitidas imagens dos depoimentos dos suspeitos que saíram do fórum sem falar com os jornalistas. Agora, o tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo, o sargento Fábio Henrique Souza Braz da Silva e os soldados Gabriel Christian Honorato, Matheus Santana Claudino, Marlon Conceição da Silva, João Lucas da Costa Gonçalo, Leonardo Oliveira de Souza, Gabriel da Silva de Barros Lins e Vitor Borges de Oliveira poderão ser indiciados por homicídio doloso e tentativa de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Em Brasília, o ministro da Defesa se manifestou sobre a morte. Lamentável incidente, lamentável, que nós vamos apurar e cortar na própria carne. Mas foi um fato isolado no contexto das operações que os militares brasileiros foram envolvidos até agora. O advogado dos presos disse que vai recorrer ao Superior Tribunal Militar para que os suspeitos respondam ao processo em liberdade. A defesa está resignada e vai impetrar a ordem de habeas corpus para que seja estendida a liberdade provisória em favor dos demais militares. Já o advogado da família da vítima quer que a Justiça Comum fique à frente do caso. Neste caso, os militares não estavam em missão. Estavam ali até com uma operação que talvez fosse irregular. Se há irregularidade, o crime não é militar, não tem que ser apurado pelo Exército. A gente vai lutar até o fim por ele, que isso não vai ficar em vão. E foram enterrados os corpos de 4 das 10 pessoas que morreram vítimas da chuva que atingiu o Rio de Janeiro nesta semana. Emocionados, familiares se despediram da menina de 6 anos que foi encontrada soterrada em um táxi ao lado da avó. No cemitério em Botafogo, na Zona Sul, clima de tristeza entre amigos e parentes de Lúcia Xavier e da neta dela, Júlia, de 6 anos. No enterro da menina, os pais se abraçaram emocionados. O pai fez um discurso, lembrando com carinho da filha. Os pais da menina estavam nos Estados Unidos de férias e voltaram às pressas. Eles souberam da morte das duas no avião a caminho do Brasil. A avó e neta morreram durante o temporal da segunda-feira, quando o táxi em que estavam foi atingido por uma pedra na ladeira do Leme. Elas tinham saído de uma festa de aniversário em um shopping próximo. Lindenberg passava pelo local e conta que viu um primeiro deslizamento. Ele conseguiu avisar outros motoristas, inclusive o que levava a Lúcia. Eu bati no carro, no táxi que ela estava, eu bati no vidro, o taxista abriu e informei que não tinha caído só a árvore, que tinha desmoronado, tinha escombros também junto com as árvores. Eu fiquei em prantos porque eu fui o último a sair dali, eu olhei tudo e em nenhum momento eu imaginei que ia ficar 3 pessoas para trás e dentro delas uma criança. O motorista do táxi também morreu. Parentes de Marcelo Tavares estiveram no IML, mas não quiseram gravar entrevista. O local chegou a ficar 4 horas sem energia elétrica, ainda por causa da chuva. Um colega de trabalho lembrou como era Marcelo. Muito batalhador, cuidava da mãe, cuidava das filhas, sempre presente, entendeu, com a família. Em outro cemitério da cidade, o Caju, no centro, foi enterrado o corpo de Guilherme Fontes, de 30 anos. Ele estava na Rocinha, onde tinha ido comprar carne para comemorar o próprio aniversário, quando caiu da garupa de uma moto e foi levado pela correnteza. Pela manhã foi enterrado o corpo de Reginaldo Exidro da Silva. Ele morreu afogado depois que tentou passar por uma ponte que foi levada pela correnteza na favela do Rola, na Zona Oeste. O corpo de Leandro Ramos, de 40 anos, deve ser enterrado nesta quinta. Ele levou um choque enquanto limpava o ralo na casa dele, também na Zona Oeste. A família de Doralice e Gerlaine do Nascimento, irmãs que morreram soterradas no Morro da Babilônia, na Zona Sul, informou que o enterro delas está previsto para esta quinta-feira. Há ainda a previsão de acontecer o enterro de Gilson dos Santos, vizinho das irmãs. A 10ª vítima continua sem identificação.
A Justiça do Rio de Janeiro deu 3 dias para que a Prefeitura apresente todas as medidas que foram tomadas para reduzir os danos provocados pelo temporal que atingiu a cidade na segunda-feira. Ainda há pontos de alagamento. Moradores tentam salvar o que restou. O jeito é respirar fundo e voltar ao trabalho. As imagens do satélite mostram nuvens em boa parte do país. A área de baixa pressão, que tem provocado temporais em parte do Sudeste, se afasta do continente e diminui as instabilidades na região. No Norte e Nordeste, há previsão de chuva, principalmente entre o Amapá e o Ceará, onde pode chover a qualquer hora do dia. No Sul, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e espalha chuva fraca. Em Curitiba, o dia começa com frio de 13 graus. No Recife, amanhã será abafada com 26. À tarde, a máxima chega aos 37 graus em Boa Vista, 33 em Cuiabá e 27 em Florianópolis. No Rio de Janeiro, o sol aparece, a chance de chuva é pequena, máxima de 28 graus. Em Macapá e em São Luís, dia fechado com chuva a qualquer hora e também faz 28. Na capital paulista, o tempo fica firme e a temperatura segue em elevação com máxima de 25 graus. A causa da morte da universitária encontrada no Lago Paranoá, em Brasília, foi afogamento. É o que aponta o laudo parcial do Instituto Médico Legal. O documento descartou ainda a possibilidade da jovem ter sofrido algum tipo de agressão física. O caso aconteceu no dia 1º de abril, em uma história com versões contraditórias. Natália Costa, de 19 anos, participava de um churrasco num clube à beira do Lago Paranoá. Testemunhas contaram que o Wendel Yuri de Souza Caldas, também de 19 anos, foi a última pessoa vista com a jovem. Na delegacia, ele negou ter ido ao lago com a garota. Em depoimento, disse que foi tomar uma ducha por estar embriagado. E lá se encontrou com Natália. O rapaz disse que tinha namorada e por isso a estudante teria mordido o braço dele. Ainda segundo a versão de Wendel, ela seguiu sozinha para a água. Mas a família da universitária contestou essa versão. Imagens não divulgadas pela polícia teriam registrado a moça descendo o barranco correndo e conversando com Yuri, à beira do Paranoá. Pouco depois, o Wendel deixou o lugar e foi embora sozinho. Segundo a mãe da jovem, Natália estava com o rosto machucado, possivelmente por agressões sofridas. Uma menina muito esperta, sabia nadar. Ele afogou ela e deixou ela lá e foi embora, dizendo que nada tinha acontecido. O laudo do IML descarta a possibilidade de agressão física e não indica traumatismo no corpo da universitária. Agora a polícia aguarda o resultado do exame toxicológico para ver se ela havia usado drogas e da arcada dentária, para verificar se a mordida no braço de Wendel é mesmo de Natália. Está preso em Suzano, na Grande São Paulo, o homem suspeito de vender arma e munição a um dos atiradores do massacre na escola Raul Brasil. O caso completa um mês neste sábado. 10 pessoas morreram e 11 ficaram feridas. O suspeito é Cristiano Cárdias de Souza, conhecido como Cabelo. Ele foi preso na cidade de Suzano no fim da tarde. Segundo a polícia, ele vendeu munição e o revólver calibre 38, usados pelo atirador Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, no ataque à escola Raul Brasil há um mês. A polícia chegou até o vendedor da arma pelo celular usado pelos atiradores. Foram encontradas mensagens de texto que provam a negociação. A prisão do suspeito é temporária, vale por 30 dias. No massacre, morreram 5 estudantes e 2 funcionárias. Um empresário, tio de Guilherme Talci, também foi morto, pouco antes da invasão à escola. Talci teve a ajuda de Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Os dois se mataram dentro da escola quando foram cercados pela polícia. Um adolescente de 17 anos está internado na Fundação Casa, acusado de participar do planejamento do ataque. O homem que vendeu a arma será acusado também pelos assassinatos. A polícia quer que ele responda pelo dolo eventual. Por ter vendido o revólver para um dos atiradores, ele assumiu o risco de colaborar com o massacre.
Alunos de um dos mais tradicionais e caros colégios de São Paulo foram suspensos e advertidos por praticar bullying contra um colega. O caso chamou a atenção para um problema cada vez mais presente no ambiente escolar. Já se passaram 2 anos, mas parece que foi ontem. Me chamavam de gordo, me xingavam em público, os outros davam risada. Me senti envergonhado. O menino, que tinha 12 anos na época, contou para a direção da escola. O bullying parou, mas o sofrimento demorou para passar. Ficava depressivo, não conseguia fazer nada direito. Eu ficava até doente por causa disso. Há uma semana, 30 alunos desse colégio tradicional de São Paulo foram punidos por praticar bullying contra um colega. 24 estudantes foram advertidos, 6 acabaram suspensos. Então, antes até da gente falar do bullying, a gente precisa falar de ética. Esse aluno aprende sobre ética em casa, aprende sobre ética na escola. Esse é o ponto principal. Esse colégio usa a educação socioemocional para enfrentar o problema. Em 2 anos, os casos de assédio caíram pela metade. A prática do bullying pode ser apenas alguma coisa que eles estão sentindo dentro deles, que eles não sabem expor. E a inteligência socioemocional é justamente isso, Eles colocam para fora o que estão sentindo. Conceitos como empatia e resiliência são trabalhados na sala de aula. Aqui os alunos aprendem a lidar com as emoções e são incentivados a se colocarem no lugar do outro. Mas a principal lição que eles levam para a vida é saber a importância de substituir a agressão pelo respeito. A aula ajuda a gente a lidar com nossos sentimentos, porque a gente pode acabar descontando nos outros, ou até mesmo a gente mesmo. Ele pode estar passando por coisas em casa que a gente não sabe, e se a gente praticar o bullying pode ficar pior. Quem já foi vítima sabe melhor do que ninguém que o bullying deve ser reprovado de uma vez. A pessoa que está praticando bullying não sabe o que a outra está sentindo, não sabe o que é sofrer bullying. O Colégio Santa Cruz diz que incentiva o diálogo, o respeito e a tolerância e que ainda apura os fatos. Um dia após tomar posse, o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou mudanças no primeiro escalão da pasta. Em menos de 24 horas, Weintraub anunciou mudanças no comando de 5 das 7 secretarias do Ministério. No cargo de secretário executivo, o segundo mais importante do Ministério, assume o economista Antônio Paulo Vogel de Medeiros. O administrador Rodrigo Cota será o secretário executivo adjunto. Na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, assume o economista Ariosto Antunes Culau. Para a Secretaria de Educação Básica, foi escolhido Jânio Carlos Endo Macedo. Na Secretaria de Educação Superior, assume o também economista Arnaldo Barbosa de Lima Júnior. E o novo titular da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior é o biomédico Silvio José Sec, que foi diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde no MEC. Ao agilizar a escolha dos novos nomes, o Ministério quer deixar para trás as polêmicas envolvendo o alto escalão da educação desde o início do governo. Mas os novos nomes trazem um alerta inicial, já que apenas um deles tem experiência na área da educação. Nos espanta que não sejam chamadas pessoas da área. No Ministério da Educação foram chamadas pessoas para a Secretaria de Educação Básica, por exemplo, que não têm experiência. E dado o atraso que a gente tem até aqui nas políticas do MEC, é mais um objeto de apreensão para todo mundo que trabalha nesse setor. Ao assumir a pasta, o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou que pretende manter uma postura técnica e pacificadora, perfil necessário para evitar novas polêmicas e lidar com os desafios da educação no Brasil. O jornalismo do SBT teve acesso com exclusividade ao conteúdo da medida provisória que vai permitir o ensino das crianças em casa sem precisar ir à escola. O texto deve ser publicado nesta quinta-feira. Segundo o SBT apurou, o Ministério da Cidadania. E vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos pediram que a ONU reconheça Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o vice-presidente norte-americano Mike Pence também pediu que a organização retire as credenciais do representante de Nicolás Maduro no Conselho. Em entrevista à imprensa, Pence chamou Maduro de ditador sem legítimo direito ao poder
e ameaçou impor sanções econômicas mais rigorosas à Venezuela. O autoproclamado presidente interino do país, Juan Guaidó, já foi reconhecido por mais de 50 países. Após o discurso de Mike Pence, o líder chavista atacou o vice-presidente americano, acusando-o de ser um supremacista racista. Em meio ao impasse da legitimidade do poder na Venezuela, o Fundo Monetário Internacional decidiu bloquear temporariamente o acesso aos fundos emergenciais para o país latino. Nesta quarta-feira, manifestantes da oposição e pró-Maduro foram às ruas de Caracas para demonstrar apoio aos dois líderes. O governo cubano decretou nesta quarta-feira a nova Constituição do país. O novo texto foi apresentado pelo líder do Partido Comunista, Raul Castro, durante uma sessão na Assembleia Nacional. O documento permite reformas econômicas na ilha, mas revalida o poder do Partido Único. Uma nova caravana com centenas de imigrantes partiu de Honduras nesta quarta-feira, com destino aos Estados Unidos. Os latino-americanos dizem buscar melhores condições de vida. Um incêndio em um centro comercial de Bangkok deixou 2 pessoas mortas e cerca de 17 feridas. Segundo as autoridades, o fogo teria começado em um escritório no 8º andar do prédio. Já passa de 1.000 o número de mortos após a passagem do ciclone Idai no sul da África. Só em Moçambique, mais de 600 pessoas morreram. O país também registrou aumento nos casos de cólera, cerca de 4.000. E de volta às notícias aqui do Brasil, a polícia apresentou integrantes de uma quadrilha especializada em roubar casas de alto padrão em Belo Horizonte. Segundo os policiais, o grupo agia com violência em busca de dinheiro, cofres e joias. Foram 7 meses de investigação que resultaram na prisão de 6 criminosos e na recuperação de uma grande quantidade de joias, dinheiro e eletrônicos. Eles eram bastante violentos, intimidadores, eles entravam nas residências e, se encontrassem alguém, eles amarravam, ameaçavam toda hora, empunhando arma de fogo. Crianças, idosos, eles não tinham pena de ninguém. Qualquer pessoa que estivesse no local era amarrado, era colocado dentro de armários. E eles subtraíam o que eles achavam que tinham de valor no local e a todo momento eles ameaçavam as vítimas procurando o cofre. Em apenas um assalto, eles roubaram cerca de R$800 mil em joias. A polícia acredita que, além dos assaltantes, esteja também envolvido nesse esquema um grande receptador de joias que possui uma loja conceituada no centro da capital. Temos imagens que comprovam os criminosos que estão presos aqui hoje. Pouco tempo depois de um dos assaltos, eles entram nessa loja. Imagens comprovam isso, apesar dele ter vindo aqui e falar que nunca viu, não conhece. Será representado pela sua prisão. Ronald Guimarães Vilar e Anderson Teixeira Alves foram presos esta semana. Anderson é um dos líderes da quadrilha. Outro criminoso, Bruno Simões Gonçalves de Souza, foi preso há algumas semanas depois de esquecer o celular em uma das casas assaltadas. Cleiton Luiz Souza Ribeiro tem uma loja de assistência técnica e informática. Um dos gabinetes roubados foi encontrado na loja dele, mas ele nega envolvimento com a quadrilha. Olha, cara, tinha muitas coisas lá em casa lá que era de conserto, né? Eles saíram pegando tudo lá e falaram que era coisa de assalto, mas só que não é, né? A gente acredita que pelo menos mais 3 pessoas estão envolvidas nessas ações. Os mandados de prisão já foram representados, porque eles foram identificados posteriormente. Na zona leste da capital paulista, dezenas de pessoas foram a um templo rezar e acabaram assaltadas. As câmeras do próprio local gravaram a ação dos 2 criminosos. Enquanto um ficava na porta dando cobertura, o outro, armado com um facão, mandava os fiéis entregarem os pertences de valor. A dupla ainda não foi identificada. O assalto aconteceu num salão de testemunhas de Jeová em Cidade Tiradentes, no extremo da zona leste de São Paulo. Apenas 1,5% dos adolescentes que cometeram infrações no ano passado no estado de São Paulo estão envolvidos em casos de homicídio, latrocínio e estupro. Esse dado faz parte de um levantamento inédito feito pelo Instituto Sou da Paz, que analisou a situação de 20 mil adolescentes infratórias. As histórias dos adolescentes envolvidos com o crime são únicas, mas quase sempre tem algo em comum. Eu estava para fazer 14. Foi quando um dos meus amigos me chamou para ir roubar com ele. Foi meu primeiro contato com o crime.
Aos 16, a primeira internação na Fundação Casa. Dessa vez por tráfico de drogas. Mas sempre morou em casa, por aluguel, e tinha vez que era difícil pagar o aluguel, aí tive que fazer isso, né, só. Esse outro jovem viu o pai ser assassinado a tiros dentro de casa aos 6 anos. Com uns 12, parei de brincar, de pega-pegas, quando começou a cabular a aula. Começamos a ir roubar todo dia celular. O Instituto Sou da Paz analisou as mais de 20 mil apreensões de menores de idade em São Paulo no ano passado. Os adolescentes foram responsáveis por 9% de todos os crimes registrados no estado em 2018. 1,5% desses menores está envolvido em casos graves, como homicídios, latrocínios e estupros. Isso mostra pra gente que essa concepção de que boa parte da violência é praticada por adolescentes, os adolescentes eles são responsáveis pela maior parte da violência, não encontra respaldo nos dados. Outros dados que levam em conta apenas os jovens que estão sob a tutela do Estado trazem resultados parecidos. Hoje, pouco mais de 8 mil adolescentes cumprem medidas socioeducativas nas 145 unidades da Fundação Casa aqui no estado de São Paulo. Quase metade dos adolescentes tem envolvimento com o tráfico de drogas. O segundo delito mais praticado é o roubo. Os menores que cometeram assassinatos ou assaltos que terminaram em mortes não chegam a 3%. Tramitam no Senado projetos que prevêem a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O secretário da Justiça de São Paulo, que também é presidente da Fundação Casa, alerta sobre o perigo de fazer com que adolescentes cumpram pena com criminosos adultos. Não me parece que seja adequado, porque isso seria realmente trazer os menores que já têm uma deficiência de formação, de agregação familiar, eles vão ser colocados numa escola do crime, que são os presídios onde as facções têm lá os seus tentáculos. Isolados pelos muros, adolescentes inseridos numa rotina de violência desde muito cedo ainda sonham mudar de vida. Pretendo arrumar outras amizades, voltar a estudar. E você vai ver a seguir. Médico ginecologista condenado por abusar de pacientes é preso em São Paulo. Pai e filho donos de joalheria são assassinados durante assalto no Rio Grande do Sul. Ônibus do Palmeiras é apedrejado por torcedores antes de vencer partida da Libertadores. O SBT Notícias volta já. Estamos de volta com o SBT Notícias. Agora são 4 horas e 35 minutos e não saia daí que daqui a pouco a nossa repórter vai mostrar como está o trânsito em São Paulo. E foi preso na capital o médico ginecologista condenado por abusar sexualmente de 8 pacientes. Ele era procurado pela polícia há mais de um mês. Foi um radar inteligente como esse que identificou o veículo onde estava Rogério Pedreiro, de 55 anos, na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. O ginecologista estava foragido desde março, quando foi condenado a pena de 4 anos e 5 meses de prisão pelo crime de violação sexual mediante fraude. A polícia foi acionada e conseguiu prendê-lo quilômetros depois. O médico chegou a ser preso em agosto de 2012, acusado de abusar sexualmente de 2 pacientes, mãe e filha, durante um atendimento. Na época, outras 6 mulheres também prestaram depoimento e confirmaram ter sido molestadas pelo profissional durante as consultas. Os casos teriam ocorrido durante 3 anos, nesta clínica num bairro de classe média em São Paulo, onde Rogério trabalhava. O dono de uma joalheria e o filho dele foram assassinados durante um assalto na região metropolitana de Porto Alegre. A ação dos criminosos foi gravada pelas câmeras de segurança da loja. A dor que nem um abraço é capaz de consolar. Em frente à loja, mais uma família arrasada pela violência. Acho que só a gente passando, né, algo que ninguém quer passar, para sentir o que realmente é alguém arrancar
2 pedaços de você, né? Leomar Jacó Canova, de 59 anos, e o filho Luiz Fernando Canova, de 35, foram mortos na joalheria da família, no centro de Estância Velha. Na imagem da câmera de segurança, um dos assaltantes aponta a arma para a dona da loja e uma funcionária. O homem pede que elas peguem produtos das prateleiras e coloquem dentro de uma sacola. Enquanto isso, um segundo criminoso está nos fundos da relojoaria. Ele volta com o pai e o filho. Neste momento, os criminosos começam a atirar. Os assaltantes abandonaram o carro usado na fuga a cerca de 6 quilômetros do local do crime, na cidade de Novo Hamburgo. Segundo a polícia, as placas são clonadas. A suspeita é de que um segundo veículo aguardava a dupla. Pai e filho foram atingidos na cabeça e morreram na hora. Depois de analisar as imagens, a polícia acredita que eles reagiram ao assalto. O que parece as imagens é que eles vêm lutando, vêm agarrando, no caso, esse indivíduo de preto, né? E o outro indivíduo de camisa rosa efetua os disparos contra as vítimas. Luiz Fernando era casado e deixa uma filha de 9 anos. A polícia continua as buscas pelos criminosos. Sentimento de perda, né, total. Então, vamos nos reconstruir, vamos juntar os pedaços agora e ficar unidos. Vamos às notícias de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro participou de um jantar com embaixadores de países islâmicos nesta quarta-feira em Brasília. A relação entre o Brasil e as nações árabes ficou estremecida após a decisão de Bolsonaro de abrir um escritório comercial em Jerusalém. Fechado para a imprensa, o jantar reuniu 37 embaixadores de países islâmicos com representação no Brasil. Em um discurso breve, o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende reatar os laços com estas nações e que deve visitá-las ainda neste ano. Que esses laços comerciais cada vez mais se transformem em laços de amizade, de respeito e de fraternidade. Tenho andado pelo mundo, comecei agora, e pretendo visitar alguns países dos senhores brevemente. O evento foi organizado como forma de aproximar o governo brasileiro aos países árabes. Essa relação ficou estremecida depois da viagem de Jair Bolsonaro a Israel e de algumas declarações do presidente, como a da criação de um escritório brasileiro em Jerusalém, o que levantou a possibilidade do corte das importações da carne do Brasil. A cidade é disputada entre palestinos e israelenses. E, segundo as Nações Unidas, o status de Jerusalém deve ser definido em uma negociação de paz entre os dois povos. Depois do jantar, o embaixador da Palestina no Brasil disse que o gelo foi quebrado. Esta oportunidade única, desde que Sua Excelência, o senhor presidente, assumiu o poder, para quebrar o gelo, depois de uma série de notícias que não fizeram bem para as relações bilaterais. Em tom de brincadeira, o ministro das Relações Exteriores respondeu: Nunca houve gelo, o Brasil é um país quente, o gelo derrete muito rapidamente. Perguntado sobre o escritório em Jerusalém, o ministro Ernesto Araújo não disse nada. Mas o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, afirmou que é uma decisão do presidente. Essa questão não chegou ao Brasil, até porque não foi assinado nenhuma espécie de acordo. A transferência da embaixada não passa por um acordo a ser internalizado pelo Congresso Nacional. Então, essa pergunta, na verdade, cabe muito mais ao presidente da República do que para o presidente da Comissão de Relações Exteriores. A ministra da Agricultura, que até citou o Alcorão em seu discurso, garantiu que a relação de amizade entre os países está fortalecida. O Brasil continuará cada vez mais firme nessa determinação de ser um país amigo de todos os países, e o nosso papel da agricultura é cada vez mais fortalecer, além da amizade, o negócio da agropecuária brasileira. E cumprindo o que já havia sinalizado, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, tirou Sérgio Amaral do cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Sérgio Amaral representava o Brasil em Washington desde 2016. Ele foi transferido para o escritório do Itamaraty, em São Paulo. Diplomata desde 1971, Sérgio Amaral já representou o Brasil no Reino Unido, na França, e era a sua terceira passagem por Washington.
E agora vamos falar de futebol. Pela Copa Libertadores, o Grêmio venceu o Rosário Central da Argentina em casa por 3-1 e reagiu na competição. O Cruzeiro foi outro brasileiro a se dar bem e goleou o Huracán, também da Argentina, por 4-0. Já o Atlético Mineiro perdeu mais uma e se complicou no torneio. O time mineiro foi até o Paraguai enfrentar o Cerro Porteño e saiu na frente com o atacante Ricardo Oliveira. Mas aos 30 de falta, a Costa empatou para o Cerro. A partir daí, o domínio foi total do time paraguaio. 3 minutos depois, veio a virada. Após uma tabela, Carrizo marcou de fora da área. Pouco depois, o lateral Fábio Santos tentou sair jogando dentro da área e perdeu a bola para Carrizo, que marcou o segundo dele e terceiro do Cerro Porteño. No final do primeiro tempo, mais uma falha da defesa mineira, que bateu cabeça e deixou a bola para o atacante Larrivei, livre marcar. Final, Cerro Porteño 4, Atlético Mineiro 1. Com o resultado, o time brasileiro ficou perto de ser eliminado da Copa Libertadores. Já outro brasileiro a entrar em campo, o Palmeiras recebeu o Júnior Barranquilla da Colômbia e venceu por 3-0. A equipe está na segunda colocação do Grupo F com 9 pontos. Na chegada ao estádio, o ônibus da delegação palmeirense foi atacado por alguns torcedores, que arremessaram pedras e garrafas em protesto pela eliminação da equipe no Campeonato Paulista. E mudando de assunto, começou nesta quarta-feira o julgamento do ex-policial conhecido como Bola. Condenado pelo caso Elisa Samúdio em 2013, ele é acusado de matar um motorista em 2009. Bem visto, e um novo julgamento foi realizado. Você está assistindo ao SBT Notícias, agora são 4 horas e 45 minutos e neste momento faz 24 graus em Belém. E olha só, criminosos furtaram baterias de carros de uma concessionária de veículos em Curitiba. Uma oficina mecânica na região foi alvo do mesmo tipo de crime. Os comerciantes sofrem com prejuízo. As câmeras da loja de carros registraram parte da ação dos ladrões, que acontece sempre de madrugada. Abaixados, eles circulam entre os veículos sem chamar a atenção. Repare que a moto da empresa de segurança chega até o local. O bandido percebe e foge em seguida sem levar nada. Mas essa não tem sido a regra. Em 1 mês e meio foram 3 furtos. Os ladrões levam as baterias dos carros, deixando para trás um enorme prejuízo. A loja que vende carros seminovos e usados fica no Auer. O gerente já não sabe mais o que fazer. Ele manda arrumar as telas, as cercas elétricas, mas os ladrões não desistem. Eles arrebentam tudo. Eles chegam com um alicate, não sei qual é a ferramenta que utilizam, chegam, abrem, arrebentam toda a grade no espaço, entram, só que eles entram agachados, praticamente deitados, daí já vão indo para não pegar sensor, chegam em um carro, o outro, tiram bateria, levam para fora, assim que conseguem o que querem, simplesmente vão embora. Todos os funcionários já estão desanimados com a frequência dos furtos. Chega a dar aquele impacto já. Nisso já acaba teu dia, você trabalha sem ânimo. A onda de furtos vem atingindo outros comerciantes do bairro. Esse mecânico registrou com o próprio celular todo o prejuízo deixado pelos ladrões. 6h20 agora da manhã. O cara encostou um carro aqui, ó, com alarme disparado. Mexeu aqui nesse carro aqui, ó, olha as marcas. Mexeu nessa palha aqui, arrancou até gasolina. Ó, os marcos no chão. Olha o que aconteceu. Abriu aqui o capô, levou a bateria. Tirou até a gasolina do palio. Levou o som do Fox também. Todos esses produtos furtados têm destino certo. O problema em si, além do ladrão e tudo mais, é a receptação, né? Porque, ou seja, a gente gasta uma fortuna com bateria. Vem o ladrão, leva, tá, chega em qualquer pessoa, qualquer outro lugar, que nem do outro lado da BR ali. Leva a bateria ali e o pessoal compra por 10, 15, 20 reais. Sendo uma bateria, às vezes, nova, que custa 300 por aí. O 20º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento aqui da região, disse em nota que faz sim rondas sistemáticas para coibir a criminalidade. A PM também fez um apelo para que as pessoas não deixem de registrar o boletim de ocorrência para ajudar nas investigações. Na primeira vez foi procurado a polícia. O restante já nem procuramos mais porque
realmente não adianta de nada. E a polícia prendeu um dos maiores receptadores de carros roubados do interior de São Paulo. O criminoso também adulterava placas e chassis dos veículos. De longe parece um carro comum, mas este é um dublê. O veículo foi roubado em janeiro deste ano em Uberlândia, Minas Gerais. Foi entregue para Elson Martins da Silva, de 51 anos, no estado de São Paulo, para ser adulterado. As placas foram trocadas e são de um carro do mesmo modelo que está regularizado. Elson não teve tempo de adulterar a numeração dos vidros. Ele foi preso em flagrante e o veículo apreendido pela Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto. Os policiais investigavam o receptador e adulterador de veículos há pelo menos 6 meses. Ele já havia sido preso aqui em Rio Preto em outubro do ano passado pelos mesmos crimes e mesmo assim não parou de atuar. Era considerado até uma espécie de referência pelas quadrilhas de roubos e furtos de veículos. Ele é muito conhecido como adulterador de sinal identificador de veículos e o pessoal que tem carro roubado o procura para que ele faça clonagem. Bem superficial, vidros, numeração de chassi no vidro e placa de veículos somente. E constantemente ele é surpreendido com veículos produtos de roubo ou furto. Elson é um velho conhecido da polícia. Pratica esse tipo de crime há quase 10 anos. Só os investigadores da DIG já apreenderam 5 carros com ele em outras ocorrências. Os policiais sabem que Elson recebia as placas para adulteração através de uma transportadora e querem saber também de onde vinham os lacres do Detran. A gente não acredita que tem alguém de dentro do Detran, mas alguém que forneça ao Detran. A Associação Brasileira de Agências de Publicidade lançou nesta quarta-feira um guia com diretrizes para combater a corrupção no mercado publicitário. A publicação apresenta uma lista de práticas para evitar fraudes e aumentar a transparência. Foram 9 meses elaborando o documento que reúne em 54 páginas um guia de boas práticas e medidas para combater a corrupção nas empresas e proteger as 3.700 agências de publicidade do país de fraudes e situações irregulares. Na contramão da crise, as agências de publicidade geram 55 mil empregos diretos e mais de 500 mil indiretos no país. Por isso, a importância de um guia como esse para o setor, uma atividade que gera tanto crescimento econômico, precisa ser movida pela ética. É como se fosse um livro de receita e agora cada agência vai implementar e fazer o seu prato, seguindo essas regras. Isso foi muito importante para que todas as agências, grandes ou pequenas, tivessem clara noção do que é possível e necessário até para a sua sobrevivência como empresa. Com o lançamento do guia, a entidade quer agora que as diretrizes sejam aplicadas no dia a dia das agências. Com isso, as empresas devem padronizar processos, aumentar a transparência e o nível de profissionalismo. Agora vamos direto conversar com a repórter Fernanda Trigueiro, que está circulando pela capital paulista e traz para a gente as informações sobre o tempo e o trânsito na cidade. Fernanda, bom dia. O friozinho continua ou as temperaturas devem subir nesta quinta-feira, hein? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. As temperaturas caíram mesmo aqui na capital, né? Agora os termômetros marcam, neste momento, uma temperatura média de 19 graus, mas o tempo deve esquentar nessa quinta-feira, viu, Ana? A máxima vai chegar aos 25 graus. Pode dar uma garoazinha bem fina do começo da manhã, mas depois do almoço, assim, o sol deve, inclusive, sair. A gente vai dar uma olhada por aqui. O tempo não está tão fechado como nos últimos dias, então realmente tem essa previsão aí que hoje o paulistano possa voltar a ver o sol, porque ele anda muito escondido, né, Ana? Já tem muita gente também pensando na sexta-feira, no fim de semana. Vão ser dias de sol, viu? E com máxima que podem chegar aos 28 graus. Sexta e sábado, 0% de chance de chover aqui na capital, mas no domingo a chuva deve voltar aqui em São Paulo. Vamos acompanhar o trânsito também, essa movimentação nesse comecinho de quinta-feira aqui para vocês. A gente está na Marginal Tietê, pista local, sentido Ayrton Senna, logo depois da ponte do Piqueri. Olha só, Ana, pelo horário a movimentação já está bastante intensa por aqui, então para você que está
saindo de casa e se arrumando para poder trabalhar, ou que trabalhou a madrugada inteira e está voltando de casa, atenção aí nessa quinta-feira. A gente lembra também que o rodízio vai valer a partir das 7 horas da manhã. Placas 7 e 8 não rodam aqui nessa quinta-feira, das 7 às 10 da manhã. Ana. Obrigada, Fernanda. E olha só, 5 crianças entre 9 e 11 anos foram hospitalizadas com intoxicação por cloro presente na piscina de uma academia no interior de São Paulo. Apesar do susto, elas já receberam alta. A polícia... Um homem foi preso transportando cerca de 1 tonelada de maconha no interior paulista. Policiais rodoviários encontraram a droga durante uma abordagem numa rodovia que liga São Paulo ao Mato Grosso do Sul. O motorista da caminhonete teria desobedecido a ordem de parada e tentado fugir, mas acabou sendo alcançado na região de Piratininga. O material estava na caçamba e no banco de trás do veículo. Em outra rodovia, também no interior de São Paulo, um motorista capotou o carro enquanto fugia da polícia. Depois do acidente, parte da droga que ele carregava no porta-malas do veículo ficou espalhada pela pista. Mesmo com o carro assim todo destruído, o condutor ainda conseguiu fugir a pé. Ele foi localizado mais à frente e preso pelos policiais. O caso aconteceu na rodovia Assis Chateaubriand, que liga São Paulo ao Paraná, na altura da cidade de Penápolis. A você que está assistindo o SBT Notícias, agora são 4 horas e 56 minutos e faz 19 graus em Brasília. Uma operação da Polícia de Pernambuco desarticulou uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas e homicídios. 5 suspeitos, incluindo o líder do grupo, foram presos. Eles atuavam em São Joaquim do Monte, no agreste do estado, e são acusados de cometer vários crimes relacionados com a disputa pelo tráfico na região. Com o bando foram apreendidos um revólver, munição e porções de maconha. Um suspeito foi morto por um policial militar à paisana na zona sul de João Pessoa. Marlon do Nascimento Silva, de 21 anos, teria tentado assaltar um morador da região quando o PM interviu. Um outro ladrão conseguiu fugir. Câmeras de segurança flagraram um furto de ovos de Páscoa e caixas de bombons numa loja na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher fingiu escolher os produtos, enquanto o rapaz que estava com ela ficou encarregado de retirá-los da prateleira e colocá-los na sacola. O casal continuou se passando por clientes, mesmo depois que a comparsa deles foi embora com as mercadorias. Ninguém foi preso. O prefeito de São Bento do Tocantins, Ronaldo Parente, do PSDB, é suspeito de atirar contra a casa do vereador Adelcim do Povo, do PP, depois de desavenças entre os dois. No momento dos disparos, 2 crianças estavam no local. A polícia investiga o caso. Eu fico por aqui, obrigada pelo seu carinho e atenção. Uma excelente quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Mas o SBT Notícias continua agora com Cássio Zeiman, que traz os seguintes destaques. Polícia liberta jovens.